Bom, colegas, vamos passar então para os nossos relatórios das oficinas de trabalho. Inicialmente, eu convido o relator do grupo 1, que era o facilitador, era os Andoná, os PPPs e LTCAT. Quem é o nosso relator? O Erlon? Doutor Erlon, por favor. Boa tarde, pessoal. Então, o nosso grupo discutiu a questão do PPP e da prova pericial acerca do tempo especial e a gente chegou a 3 conclusões. A primeira delas diz respeito à impugnação do PPP, né, naquelas situações em que o segurado não concorda com os termos, com as informações constantes do PPP. Então, a conclusão do grupo foi que, com relação a essa situação de impugnação, o grupo entende que, em regra, isso trata de uma relação entre a empresa e o empregado, que inclusive está previsto no artigo 68, parágrafo 10º do Regulamento de Benefício da Previdência, do Decreto 3048, que o segurado ou o seu preposto, eles podem fazer a impugnação dos termos desse PPP e solicitar a retificação. Então, se o segurado não concorda com esses termos, e o INSS, e mesmo assim, ele fez o pedido administrativo com base nesse PPP, e o INSS negou, porque as informações que constam no PPP não são favoráveis ao reconhecimento do tempo de serviço especial, então a gente não poderia sindicar o ato de denegação do INSS, porque ele foi com base na prova apresentada, e que então caberia ao segurado discutir então essa questão da informação para que se expedisse o PPP de forma adequada e aí sim pudesse ser feita a avaliação adequada com relação ao tempo especial que ele pede reconhecimento. Então, essa foi a conclusão do grupo. Uma segunda conclusão diz respeito à questão da apresentação do LTCAT ou do laudo que embasa o PPP. Então, a conclusão do grupo foi, de regra, não há necessidade da apresentação do PPP mais LTCAT, mas sempre que houver alguma dúvida com relação às informações que constam do PPP, porque muitas vezes a gente discutiu ali a dúvida com relação à informação, por exemplo, se era habitual, se era permanente, às vezes alguma dúvida pelo rol de atividades e a exposição a um determinado ruído, por exemplo, se estaria em todas as atividades ou não. Sempre que houver alguma dúvida com relação à análise do tempo especial, porque a informação do PPP ela é pobre, ela é insuficiente, e, nesse caso, então, seria possível, seria recomendável que se pedisse, então, a apresentação do LTCAT ou do laudo que embasou o PPP para que se possa, então, fazer a análise daquele tempo especial. E a terceira conclusão diz respeito à questão da prova pericial nessas ações de tempo especial, e aí, até para ser congruente com a primeira conclusão que tivemos, então, de regra, a gente concluiu que nessas ações em que se discute o tempo especial, a prova pericial não é possível pela simples alegação de que ele não concorda com as informações, não concorda com o LTCAT, mas que seria possível quando ele fizer uma impugnação fundamentada, com base em alguma prova relevante. Se ele apresentar um laudo de uma outra empresa em condições similares e que apresenta uma situação muito diferenciada em relação àquela que foi registrada no LTCAT da empresa, ou qualquer outra situação relevante que se possa, então, aferir um forte indício de que aquela informação do LTCAT ou do PPP ela não reflete a realidade. Então, essas foram as considerações do grupo. Tá bom, muito obrigado, doutor Erlon. Vamos passar para o relator do grupo 2, se eu não me engano, o grupo da perícia médica e designação de especialidades, acumulando o cargo público, né, Anderson, facilitador e relator do grupo. Eleito unanimemente. Foi uma aclamação. Vamos lá. Só mudar aqui, né? Isso, está minimizado aí. Bom, eu não fiz na forma de enunciados, como o grupo anterior tratou, mas, de início, eu quero agradecer a participação de todos os componentes do grupo, em especial o Dr. Loyola, que contribuiu muito para as nossas discussões, trouxe a visão médica, técnica de vários aspectos que a gente discutiu, até nos alongamos bastante nas discussões em razão do calor dos debates.
Enfim, eu vou procurar resumir um pouco do que a gente anotou aqui, que tratamos inicialmente, né, da questão ligada à necessidade ou não de designação de peritos com especialidade médica na realização de perícia, partindo inicialmente do paradigma já consolidado na jurisprudência de que não há necessidade de designação de especialistas para a realização das perícias médicas, né, tratando especificamente das áreas de incapacidade, exceto apenas aquelas hipóteses já também consolidadas de especialidades em que se demanda uma avaliação mais pontual, as doenças psiquiátricas, e também foi referido às patologias oftalmológicas, né, em relação justamente à dificuldade de aferição de acuidade visual e patologias oftalmológicas sem o equipamento adequado que os peritos, os médicos dessa especialidade têm. Um ponto que foi bastante discutido, que eu anotei aqui, que sempre que possível é preferível que a avaliação pericial seja realizada por especialista na área médica relacionada com a patologia, respeitada a realidade característica de cada subseção, porque nós sabemos que cada lugar tem as suas especificidades, né? Via de regra, me parece que as capitais têm uma sorte maior de encontrar especialistas com uma facilidade talvez um pouco melhor do que as subseções do interior. Mas mais importante do que a designação de especialista, o que nós debatemos é que o mais importante que a própria especialidade é a mensuração da qualidade da avaliação pericial realizada, nos aspectos físicos da pessoa, objeto da perícia, e do ambiente de trabalho. Que acabei repetindo novamente. E um aspecto bem destacado, até pelo Dr. Loyola, é que nem sempre o especialista é um bom perito. Essa capacidade do profissional de municiar o juízo de elementos suficientes e relevantes para a solução da lide precisa ser avaliada constantemente. E essa comunicação entre o juízo e o perito precisa ser constante e, inclusive, também foi colocado que é importante que o perito se sinta à vontade para, nas situações em que ele entender que não possui conhecimentos técnicos suficientes, ele possa declinar daquela nomeação e indicar que a avaliação seja feita por um perito especialista. Com relação à aquisitação, nós nos ativemos um pouco mais com relação à questão da padronização ou não de quesitos. Ficou concluído, então, que a padronização da quesitação não constitui problema para a avaliação pericial, ao contrário, ela facilita a organização das atividades tanto de secretaria quanto da realização da perícia e permite uma maior fidelização do perito. E que eventuais aspectos individualizados de cada caso podem e devem ser objeto de quesitação complementar, se assim for necessário. Então, que a objetivação dos quesitos é elemento que facilita a realização da perícia e a elaboração do laudo. Bem, obrigado. Obrigado, doutor Anderson. Grupo 3, a dificuldade de designação de peritos frente ao baixo valor de honorários. O doutor Marcelo Cardoso, bendito fruto do grupo. Facilitador e relator também, doutor. Pois é, vamos lá. Incumbido. Bem, só vou colocar aqui, esse. Bem, boa tarde, caros colegas. O nosso grupo tinha como pauta o debate acerca dos valores que são pagos aos peritos da Justiça Federal. O nosso pano de fundo desse debate foi a enorme quantidade de perícias que são realizadas na Justiça Federal. Eu trouxe para o grupo, após uma pesquisa no Justiça em Números de 2014, que dos 4 milhões de novos processos da Justiça Federal no Brasil, no ano de 2014,
22% desses processos envolviam benefícios por incapacidade, portanto, perícias necessárias. E no âmbito da 4ª região, nós tivemos um número, salvo engano, de exatamente 904 mil novos processos, e desses, 35% envolviam também benefícios por incapacidade, ou seja, necessidade de realização de perícias. Pois bem, o que nós concluímos e propomos algumas vezes foi o seguinte: a adoção de medidas que importem a racionalização dos gastos com perícias, com a utilização de ferramentas internas para diminuir a necessidade de novas perícias. E lá no encontro de Porto Alegre nós afirmamos a necessidade de um desenvolvimento, por exemplo, do projeto de bancos de laudos no IPROC, e nós aproveitamos para reafirmar essa necessidade, uma vez que a comunhão desses laudos facilita em toda a região a resolução de temas envolvendo tempo especial, né, particularmente. A concentração, né, das perícias por médico, com a internalização das atividades periciais, nesse caso, nas dependências da Justiça Federal, já é uma realidade, eu acredito, na grande maioria das nossas subseções, e onde não é que a administração, né, concentre, né, esforços para que tal ocorra. O desenvolvimento e manutenção de projetos administrativos que atraiam novos peritos, bem os acolhendo, com a realização de reuniões de acolhimento, confecções de manuais de utilização dos sistemas da Justiça Federal e de instruções sobre as bases jurídicas dos temas sobre as quais se manifestarão os peritos. Na seção judiciária do Rio Grande do Sul existe um projeto estratégico, cujo líder é o Fábio Matiello. Foi realizado lá um manual, né, da utilização dos nossos sistemas e envidadas medidas para atrair novos peritos. E não basta propriamente, né, trazer um novo perito, ele precisa também ser por nós mesmos qualificados, em especial pelo juiz também, né, qualificado. A realização de novos projetos para atração de novos peritos e diminuição de custos, tais como convênios com faculdades de medicina, de modo a possibilitar o ingresso de residentes. Essa é uma experiência muito recente do Rio Grande do Sul. O nosso diretor do foro, o doutor Picarelli, ele assinou um convênio no mês de setembro com a UPF, justamente possibilitando que os residentes, com a intermediação do preceptor, trabalhassem na realização de perícias médicas. Também temos atividades de aproximação nas subseções com os médicos e engenheiros do local por parte dos juízes locais, de modo a conhecê-los e trazê-los para o quadro dos peritos, dos médicos periciais e engenheiros também. E aqui, nesse ponto próximo, nós trouxemos uma reflexão que não necessariamente os valores são baixos, havendo casos de médicos que recebem valores consideráveis, hipótese que demanda monitoramentos administrativo e judicial mais profundos sobre a qualidade e a quantidade das perícias e dos laudos realizados, tal como o professor anteriormente, o doutor Carlos, correto, né, trouxe sobre o excesso de perícias que são realizadas por determinados peritos. Os valores pagos aos engenheiros por envolverem deslocamento e largo dispêndio de tempo, por regra, são efetivamente muito baixos, havendo necessidade de realinhamento dos valores. E, por fim, propõe-se uma atualização, né, que seja feita uma atualização anual por índice que reflita a inflação dos valores a serem pagos a título de honorários periciais. Nós tivemos agora, recentemente, um realinhamento, né, que entrou em vigor, né, em janeiro, né, de 2015. O último tinha sido, né, o último valor tinha sido fixado em 2007, e o realinhamento foi baixíssimo, né? Então, nós precisamos ter uma política para que a gente tenha bons peritos, a gente tem que ter uma política institucional que, pelo menos, preserve o valor dos honorários. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Vamos passar ao grupo 4, laudo pericial eletrônico, o facilitador era o José Caetano, o relator, se não me engano, é o Wesley, é isso? Vamos lá, então. Boa tarde, colegas. Antes da gente falar sobre as nossas conclusões, que foram curtas e diretas, eu gostaria de saber, e eu fiquei impressionado dos 10 colegas que compunham o nosso grupo, cerca de 6 ou 7 não conheciam o laudo eletrônico. E, então, esse é um laudo eletrônico de um processo da Terceira Vara Federal de Cascavel. Só para mostrar rapidamente
tudo, o início, data da perícia, examinado, idade, estado civil, isso automaticamente o laudo, o processo puxa do sistema, exatamente. Tudo que está em negrito é o modelo, e tudo que não está em negrito foi o que o perito colocou. Então, a aquisitação padrão seria motivo alegado da incapacidade, pode até verificar que não é em forma de quesito, na verdade. Histórico da doença atual, exames físicos e complementares, diagnóstico, justificativa conclusão, data de início da doença, data de início da incapacidade, automaticamente o nome do perito já está, se há assistentes ou não, e aqui a parte que foi a que mais nós tomamos a discussão em relação aos quesitos. Por quê? Automaticamente, esses quesitos aqui, são 5 quesitos do INSS, aparecem automático no sistema. Tá? E isso foi apresentado ao INSS lá em Cascavel, por exemplo, e não teve nenhuma consideração, e, claro, eles têm o direito de formular mais quesitos para o caso concreto. A questão é que a dúvida dos colegas era, e os quesitos do juízo? Não, isso é tranquilo. Aqui, por exemplo, ó, aparece quesitos da parte autora. A parte autora colocou esses quesitos no laudo para a resposta pelo perito sem nenhuma intervenção judicial. Foi lá onde tem o nosso menu, tem o menu do advogado, capa do processo, quesitos, incluiu os quesitos da parte autora. O INSS pode fazer a mesma coisa e o juízo pode fazer a mesma coisa. É assim que atualmente funciona o laudo eletrônico. Nós incluímos aqui também alguns quesitos do juízo. Então, o laudo pericial eletrônico está nesse pé atualmente. Então, depois da gente verificar e conversar como estava o laudo, as nossas conclusões são as seguintes: que somos simpáticos à ferramenta, porém acreditamos que sejam necessários aperfeiçoamentos. Sugerimos a possibilidade de indeferimento prévio de quesitos das partes, atualmente não há essa possibilidade, e de customização da ferramenta por juízo, por vara, com o objetivo de adaptação à realidade local. A regulamentação do laudo pericial eletrônico, a gente acredita que haverá uma regulamentação para o uso por todos em breve, não pode impedir, na nossa visão, a utilização do laudo pericial oral. Sugerimos a criação de uma comissão para aprimoramento da ferramenta ou acompanhamento da sua implantação pela COGEF, e essa regulamentação que vier em relação ao laudo eletrônico deve levar em conta a nova realidade em relação ao LOAS e a aposentadoria especial do portador de deficiência, ou seja, seriam necessários um laudo diferente, ou quesitos um novo modelo de laudo para o LOAS e para a aposentadoria especial em relação ao deficiente. São essas as nossas conclusões. Tá bom, doutor Wesley, muito obrigado. Vamos passar, então, para o grupo 5, súmula 80, TNU, Seguridade Social, Assistência, doutor Vivian. Eu não esqueço. Não deu 8 horas ainda, tem que identificar a Vivian. Como diria Freud, é o mecanismo da projeção, isso aí. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Antes de entrar no tema propriamente dito aqui, e aí puxando um pouco do período associativo e das leads, vou pedir a palavra para, acho que em nome próprio, mas em nome de todos os colegas aqui presentes, aqueles que talvez tenham o mesmo sentimento que eu. Primeiro, elogiar o formato do evento, que permite não só apenas a parte positiva, mas também o trabalho entre os colegas e a discussão posterior, que eu acho que todo mundo quer sempre participar e discutir e conversar. Isso é fundamental. E também, eu, meditando um pouco hoje sobre uma discussão que tem na lista funcional acerca de Infojude, Renajude, etc. e tal, da importância da gente ter o contato cada vez maior, e no desembargador Favreto, do desembargador João Batista, de levar ao tribunal, que sejam interlocutores nossos perante o tribunal, dessas nossas preocupações que nós demonstramos aqui. Eu vendo ali a manifestação do grupo 3 a respeito dos peritos, a questão dos especialistas, muitas vezes nós, juízes de primeiro grau, temos naquela lide lá no interior, brigando para poder conseguir um especialista, ou às vezes um processo que 4, 5, 6 tipos diferentes de doença que a parte só traz depois da sentença, ou depois do laudo pericial. A gente às vezes tem aquela dificuldade que a gente sente lá, a angústia que às vezes nós, juízes de primeiro grau, temos, e às vezes até, infelizmente, às vezes,
há uma certa clivagem no modelo dos juizados, em função da parte recursal, em relação ao modelo dos tribunais, mas que seja cada vez mais, que o tribunal tenha cada vez mais esse sentido de escutar nós juízes e a gente poder trazer nossas angústias e poder compartilhar, tentando construir aí cada vez mais uma solução compartilhada. Agora, voltando aqui ao tema propriamente e agradecer, então, essa oportunidade que a gente tem de poder falar sobre esses temas. E, com relação ao nosso grupo, começou com discussões profundas ali e depois conseguimos chegar a consensos que não são de 100%, talvez, mas sejam de 90% dos integrantes do grupo ali. Em relação às súmulas propriamente ditas, foi até importante um esclarecimento que o João Batista deu para a gente, que, embora no site do CJF exista apenas a remissão a um único precedente que deu origem àquelas duas súmulas, e, a princípio, eu fui olhar a íntegra do voto, ele tratava só da questão de um quarto salário mínimo, não chegava na questão dos laudos, novos laudos que referem a barreiras que impedem a questão da deficiência em função do contexto social, e, embora esteja isso na súmula, o voto não trazia isso. E aí o João Batista explicou que, na turma nacional, houve várias outras discussões, outros votos que levaram àquele entendimento. E, em função da discussão que nós tivemos, tanto no que se refere à alteração feita da 8742 em função das leis 12.470, né, e a 13.100 e alguma coisa, que é de 2015, agora julho, que é o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, bem como daquela lei complementar 142, que trata da poder especial da pessoa portadora de deficiente, nós chegamos a alguns consensos, especialmente tentando fugir de um lado, um objetivismo determinante, que seria aquele questionário instituído pelas portarias interministeriais, de outro lado, também está fugir de um total subjetivismo de ficar sem nenhum critério na definição e no julgamento daqueles casos de LOAS, assim por diante. Então, eu não sei se a minha voz é melhor para poder ler aqui, ou se cada um lê o que está ali expresso. A primeira das conclusões que nós tiramos em conjunto foi que a análise das barreiras que impedem a plena participação na sociedade em condições de igualdade para a finalidade de concessão do LOAS não se confunde com a feita para o efeito de concessão dos benefícios da Lei 142, embora funcionalmente semelhantes. Se nós formos olhar os textos das leis, são praticamente idênticos ali, mas na nossa discussão ali surgiu a questão de que o conceito de miserabilidade associado à questão da deficiência de barreiras, ela não se confunde totalmente, não é totalmente igual aos critérios estipulados para a Lei 142. Uma outra conclusão que nós estávamos discutindo, e essa foi a que gerou mais discussão no grupo, era de que forma que seria, então, aferida, porque alguns colegas me indicaram que, nas suas respectivas subseções do INSS, já está fazendo a perícia integrada multidisciplinar com o perito e com o assistente social, e outros colegas disseram que não tem, ainda é apenas o perito médico, e outros ainda disseram que essa discussão ainda nem chegou nas varas em si. Mas, então, nós verificamos que, tanto nas leis que remetem aos decretos e, por fim, aos atos, às portarias, tanto do LOAS quanto a da Lei da LC 142, remetem à necessidade de que seja feita essa perícia pelo INSS. Esse seria, então, um ponto de partida para a análise judicial em complemento com outras provas. E daí ficou, então, a redação de que é atribuição do INSS realizar a perícia multidisciplinar com o médico e assistente social para a identificação das barreiras que o portador de deficiência possa sofrer. Ônus que pode ser determinado judicialmente no curso do processo, quando ela não tenha sido feita no processo administrativo. Então, a ideia é que obrigar o INSS faça isso, e ele não tendo sido feito isso administrativamente, como determinam as normas regulamentares, então que o juiz possa determinar no curso do processo que isso seja feito pelo INSS. Cabe ao segurado questionar especificamente os eventuais equívocos de avaliação, sendo indevida a impugnação genérica e sem fundamentação. Ou seja, quando feito pelo INSS aquela análise, como hoje mencionou o colega Zanella, fez aquela pormenorizada exposição, se o INSS fez toda aquela análise, foi bem feita por um médico, um assistente social, então cabe ao segurado então indicar quais são os pontos em que ele discorda, e não fazer uma impugnação genérica para que tenha que ser feita uma nova perícia, de novo, por um assistente social, por um outro médico, e nós acabamos tendo que substituir a função que é do INSS. E, o final, o resultado da análise multidisciplinar não é critério único e nem determinante, mas sim informativo, que pode ser complementado judicialmente por outros meios de prova. Ou seja, quando aquela tabela indicar o critério é baixa, ou média, ou é grave a
o grau de barreiras que a pessoa com poder de deficiência sofre, aquilo não é o único critério exclusivo para julgamento. Ele é um critério que deve ser levado em conta, mas ele não é determinante. O juiz pode e deve decidir de forma diferente se assim houver prova no processo. Fundamentalmente, esse é um resumo do que nós discutimos no grupo e que houve a possibilidade de um consenso. Então tá. Muito obrigado, doutor Filiano. Agora é correto, viu? Bom, colegas, nós conseguimos encurtar um pouquinho os nossos trabalhos das oficinas, né, dos relatórios, para tentar aproveitar a participação dos nossos palestrantes, do Dr. Loyola e do professor Sandro, que foi muito instigante, e acredito que a experiência, até eu comentei com a Isabel, que acho que a experiência da participação deles nas oficinas foi um diferencial muito grande desse evento. Então, nós vamos abrir rapidamente para algumas perguntas, colocações que os senhores tiverem, a gente não oportunizou anteriormente, como sobrou tempo, dá para a gente fazer pergunta agora para os nossos palestrantes, se alguém tiver alguma colocação, ou sobre as conclusões, eventualmente também, se alguém quiser fazer algum questionamento. Como o Rafael já foi embora, uma pergunta certa eu sei que já não vai ter, mas eu espero que alguns de vocês façam outras colocações. Todos cansados. Sexta-feira de tarde, olha lá, ó, conseguimos... Pô, era outro Rafael que eu falei, viu, Carmona? Não era tu. Eu vou procurar ser mais breve que o outro, então. É uma pergunta para o perito médico que participou do grupo que eu estava, realmente um diálogo bastante instigante. Eu acabei adotando, por sugestão, ou por ver que outros colegas assim o fazem, nos casos de doença de dependente químico, né, abuso de entorpecentes, de álcool, o entendimento de que não se deve simplesmente afastar o cidadão do trabalho, mas deve propiciar a ele uma recuperação. E eu acabei adotando um entendimento que eu tenho dúvida se do ponto de vista médico e mesmo judicial se encontra correto, que é condicionar a percepção do benefício àquele frequente algum programa de reabilitação para dependente químico. Ok. Vocês não têm hora em aeroporto, né? Essa pergunta vai ser provavelmente a única, porque ela não tem uma resposta curta. Eu vou tentar ser breve aqui. Esse assunto ele demanda um único final de semana de discussão, porque também não é um ponto definido. Mas para poder explicar isso, eu preciso explicar um pouco da questão específica da dependência química. Essa sim, né? Quando a gente estava discutindo a respeito de especialidades, assim, dependência química tem que ser com o psiquiatra na hora de fazer a avaliação pericial. Não dá para médico o trabalho fazer dependência, porque a dependência química é um mundo à parte na medicina e é bastante complexa nesses contextos. Mas então vou tentar não elastecer muito tempo aqui. Então, para começar, dependência química. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: existem 5 fases de relação entre o usuário da droga e a droga, seja ela a droga qual for. Quem que fuma aqui? Uma assumiu que fuma, tem uns outros que fumam aí e não assumiram, mas vamos lá. Fuma o que? Crack, né? Tá. Aquele baseado da noite agora que o Barroso disse que não tem problema. Então é o seguinte, são 5 fases da relação do indivíduo com a sua droga. Pré-contemplação, contemplação, ação, abstinência, e a 5ª fase é a fase que a gente, como médico, avisa a família, mas não avisa o doente, que é a recaída. Então, de certa forma, a gente espera a recaída, a gente fala para a família, mas não fala abertamente para o paciente para que ele não se apoie nisso, para dizer, não, pô, todo mundo já esperava, deixa eu dar minha recaidinha aqui, né? O pessoal que fuma cigarro já passou muito por essas 5 fases. Bom, e aí o que acontece isso no contexto de avaliação pericial? A fase de pré-contemplação é quando o indivíduo é um dependente químico e ele não admite isso. Então é a fase de negação total. Então ele é dependente químico, todo mundo percebe os prejuízos que ele tem com a dependência química, mas ele nega, finge que não tem, ele não está nem aí.
A contemplação é quando ele começa a assumir que tem alguns prejuízos com o uso da substância, mas ele ainda não tem uma autodeterminação suficiente para ir em busca da abstinência, da ação. A fase de ação, essa fase inicial em que ele tenta abstinência recorrentemente, às vezes não consegue, ele está ali, ele observa, verbaliza mais prejuízos e está naquela tentativa inicial de entrar na abstinência. Aí a abstinência é recaída. Ok, o que acontece aqui? Se o indivíduo tiver a dependência química por si, então esse é o diagnóstico per se, não tem outro diagnóstico. Ou seja, não teve uma sequela hepática pelo uso do álcool, não teve uma sequela cerebral pelo uso da cocaína, uma sequela clássica cerebral pelo uso de cocaína, não teve nada disso. A única doença dele é a dependência química. Então, a avaliação da relação disso com o benefício auxílio-doença tem que estar intrinsecamente ligada à busca efetiva da abstinência. Porque se eu dou um benefício auxílio-doença para um sujeito que está na fase de pré-contemplação, matou. Ele vai usar o benefício para usar crack, ele não vai evoluir no seu processo de busca da evolução dessas fases. Como é que evolui dessas fases? Evolui nessas fases com terapia, tratamento médico, ameaça de traficante também faz evoluir. O sujeito que chega para a família e fala, pelo amor de Deus, me internem, senão o traficante vai me matar. É uma maneira dele se inserir no tratamento. De repente, daí ele entra para as outras fases. Mas o fato é que, nesse contexto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se simplesmente for favorável a um benefício, terapeuticamente, se a gente for favorável a um benefício, para um sujeito que é pré-contemplativo ou contemplativo, ele não vai andar mais. Então, o cara está na contemplação. Então, vamos fazer o seguinte aspecto, que é prático, isso acontece recorrentemente. O cara tem todos os padrões de contemplação. Então, ele está ali, naquela gangorra, não sabe se para ou não para. Aí, ele se vincula num CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. Não pode falar palavrão aqui porque estão filmando, mas essas porcarias não funcionam na prática. É para inglês ver e ganhar voto. Na prática, isso não resolve grandes coisas. Mas é o que tem. Se é o que tem, vamos lá, o cara se vinculou num CAPS. Ele se vinculou num CAPS, aí, por estar vinculado no CAPS, ele foi no INSS, e o INSS concedeu 6 meses de benefício para ele. Ele está há 3 semanas no CAPS. No dia seguinte, se ele é um pré-contemplativo, no dia seguinte, ele vai sair do CAPS, ele vai passar 6 meses usando o benefício auxílio-doença para usar ainda mais a droga que for de preferência dele. Certo? Então, assim, aí eu complementaria a tua observação. Não é simplesmente estar vinculado num tratamento. Não adianta estar matriculado no CAPS e não usar droga das 8 às 5 da tarde, que é quando ele sai do CAPS. Não é só isso, não é só estar vinculado ao CAPS. Ele tem que me mostrar que ele está numa fase de decisão entre ação e abstinência. Porque se ele não tiver, eu estou prejudicando ele. Por quê? Porque eu estou dando a droga para ele. Seja o álcool, seja a maconha, seja a crack, seja o que for. Certo? Então, a vinculação com o tratamento é indispensável. Porque, no meu ponto de vista, o nome não deveria ser auxílio-doença. Esse é um nome simplista. É auxílio ao tratamento. O cara tem que estar tratando. Não é simplesmente estar doente. Né? Agora, então, estar vinculado a um tratamento é indispensável. Mas não é só isso. Ele tem que me mostrar que ele realmente tem a intenção de tratar essa doença. Eu escrevo até nos meus laudos isso. Porque se ele se comporta com o álcool, como se o álcool não fosse uma doença, é um hábito que ele tem, de tomar meio litro de cachaça toda noite, e ele mantém esse hábito não é necessariamente incapacitante. Qual é o ponto de corte? O cara passou a vida inteira trabalhando e enchendo a cara à noite, trabalhando e enchendo a cara à noite. E agora ele quer continuar enchendo a cara à noite, mas sem tratar.
e como benefício auxílio doença. Não, ele tem que me comprovar que há uma intenção de uma mudança na visualização, que ele está vendo que isso é uma doença que precisa ser tratada. Aí, nesse ponto, eu até vou entender se ele tiver algumas recaídas, porque isso é esperado. Agora, ele fingir que está fazendo um tratamento, ou não está fazendo tratamento algum, para conseguir o auxílio-doença, aí são coisas diferentes. Isso falando de um indivíduo que não tem nenhuma outra lesão ou sequela relacionada ao uso da droga. Porque daí tem aquele cara que não está tratando, continua enchendo a cara, mas o álcool demenciou já ele. Então não importa muito se ele está tratando ou não está, porque ele não vai voltar a trabalhar. Esse cara, clinicamente, está incapaz para o trabalho, e eu coloco até no laudo a sugestão que ele precisa ser interditado. Porque seria interessante, ele vai fazer jus ao benefício? Vai, mas talvez fosse legal que alguém cuidasse desse benefício para ele, senão ele vai beber até morrer. Certo? Não sei se eu me fiz claro nessa brevíssima, a gente passa 3 anos estudando dependência química, é difícil explicar em 5 minutos, mas é mais ou menos por aí. Tá? Colegas, alguma outro questionamento, alguma colocação? Fora as dependências de cada um. Bom, doutor Favreto, acho que... Claro, vamos lá. Só um pouquinho, Sônia, aí. Para o professor Sandro, sobre os agentes nocivos, no caso, os químicos. Né? É tão difícil para nós identificar se um agente nocivo químico, enfim, né, gera caracterização de atividade especial. O que eu, pelo menos, tenho percebido é que, normalmente, esse agente ele vai gerar direito, né, a qualificação de atividade especial quando há não sei se exatamente um manuseio, né, às vezes não é exatamente manipular manualmente o agente químico in natura. Né, como o senhor falou ali da persiana aqui. Não se preocupem que... Né? Então, só uma dúvida minha, isso varia muito ou, normalmente, a especialização ela vai se caracterizar quando o agente nocivo químico, o trabalhador tem contato com ele na fase de produção de algum bem, quando lida com ele in natura, digamos assim? Vai depender muito, né, varia muito da forma desse agente, de como ele se apresenta, né? Se ele pode se apresentar na forma... Uma das principais características das substâncias químicas é que elas, muitas vezes, algumas delas elas podem mudar de estado físico. Pode ser um sólido, pode ser um líquido, pode ser um gasoso. O GLP, que nós utilizamos na cozinha, ele é um gás liquefeito de petróleo. Mas dentro do botijão de gás, ele está na forma líquida. Quando eu libero a pressão desse gás, né, dessa substância, ele volta para o estado normal dele, que é gasoso. Então, vai depender muito da forma como ele se apresenta e da forma como eu vou manusear ou manipular essa substância também. Tá? E também vai depender se ele é um gás, se ele é um líquido, se ele é um vapor, se ele é uma neblina. Tá? E a forma de contato com o nosso organismo também. Se o contato é pela via respiratória, pela via dérmica ou pela via digestiva. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Quem já percebeu, quem já veio de Santa Catarina para Curitiba, pela 376, chegando ali em São José dos Pinhais, vindo de Santa Catarina para cá, para Curitiba, do lado direito, próximo ali em São José dos Pinhais, do lado esquerdo fica a fábrica da Audi, da Volkswagen Audi, e do lado direito, no Decidão, tem do lado direito uma indústria química, é a Cider Química. Eu não sei se alguém já percebeu, quando passou, se alguém se identifica essa localidade ali, se nunca perceberam isso, percebam, um cheiro de solvente que tem na estrada. Se na estrada, e talvez a gente, pela experiência, né, e pelo treinamento, pelo cheiro, a gente consegue identificar algumas substâncias químicas, apenas pelo cheiro.
E ali, eu, pelo menos, né, eu consigo sentir esse cheiro desses solventes ali. São alguns solventes, são hidrocarbonetos. Né, e imagine, se na estrada eu sinto o cheiro, eu fico imaginando o trabalhador que está lá dentro dessa indústria. Né. Então, quer dizer, o controle, qual que é o controle que existe ali? E a outra situação também, aproveitando esse tema, né, é a forma de proteção. Como eu falei no grupo, o STF decidiu agora, recentemente, sobre o ruído, né, dizendo que o protetor auricular ele não neutraliza a ação do ruído. Né. Então, há essa situação das substâncias químicas que é muito mais complexa, né, porque a proteção respiratória não é simplesmente eu fornecer uma proteção respiratória para o trabalhador, porque, dependendo dessa substância, ela pode ser absorvida pelo organismo, pela via respiratória, tem a proteção respiratória, mas eu não tenho a proteção dérmica. E, na proteção respiratória também, eu tenho que seguir alguns requisitos, algumas orientações, como eu já falei aqui, da Instrução Normativa número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, muitas vezes, né, não é porque eu forneci uma máscara, uma proteção respiratória, que aquele trabalhador ele vai estar protegido. Tá? Então, a doutora citou a questão aqui, essa cortina aqui não oferece risco nenhum, ele contém cloreto de vinila. O amianto é uma fibra mineral, tá? Ele é cancerígeno, ele causa câncer de pleura, tá? Ele causa asbestose, o amianto ou o asbesto. Onde que nós vamos encontrar o amianto? Na telha de fibrocimento, na caixa d'água, algumas caixas d'água. Rio de Janeiro, São Paulo, se eu não me engano, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é proibido. O amianto, a comercialização e fabricação de qualquer produto contendo amianto, ele é proibido. Tem amianto na caixa d'água. Então, porque se eu beber água que vem dessa caixa d'água, eu vou me contaminar? Não, porque a forma como ele está ali, ele não vai oferecer nenhum risco. Mas se, de repente, eu perfurar aquela caixa d'água para passar uma tubulação, ou se eu pegar aquela telha de fibrocimento e serrar essa telha de fibrocimento, eu fragmentar essa telha de fibrocimento, eu vou estar inalando essas fibras. E uma vez que eu inale essas fibras, elas vão ser depositadas nos meus alvéolos, principalmente, e vão ficar ali para o resto da minha vida. Né? E vão causar um processo inflamatório que pode causar o câncer. Então, vai depender muito, né? A telha em si, eu posso usar, posso transportar, não tem risco nenhum. A caixa da água também, aquela água que está ali não vai me oferecer risco nenhum. Mas vai depender de como foi quem está fabricando, como vai ser manuseado esse material, e assim, outros exemplos também. Bom, espero ter respondido. Marcelo. Bem, professor Sandro, eu teria uma pergunta para o senhor. No que diz respeito aos agentes nocivos, há muito tempo já a jurisprudência entende que aquilo que vem definido pelos decretos não apresenta um caráter exaustivo, né? Ele é aberto, isso desde o Tribunal Federal de Recursos. O que eu perguntaria para o senhor seria exatamente o seguinte: tendo em vista essa abertura e o que o senhor trouxe hoje, a insuficiência de proteção que o nosso decreto traz, tanto que ele traz 150 substâncias, agentes nocivos químicos, enquanto que nós teríamos aproximadamente 700, conforme um consenso americano, e nós temos exemplos também, por exemplo, dos compostos orgânicos voláteis, que nós não temos nem regramento sobre isso no Brasil. Eu pergunto até que ponto, né, não seria bem interessante que os peritos, eles utilizassem essa abertura quando nós trazemos, né, e nós temos quesitos genéricos sobre esses elementos outros e também sobre as insuficiências no que diz respeito às análises quantitativas previstas. Como o senhor disse, teve hipótese ali que a pessoa era, se eu não me engano, 144 vezes mais exposta, né, do que um americano. Como é que o senhor se comporta como perito e como que o senhor nos orientaria, talvez, a lidar com os peritos? Podemos utilizar o sistema americano? O que o senhor entende?
essa observação de que aqueles exemplos que estão ali, eles têm caráter apenas exemplificativo e não exaustivo, isso é bastante interessante, né? Existe um gatilho, até estava conversando com a doutora aqui no intervalo também, né? Existe um gatilho na norma regulamentadora número 9 do Ministério do Trabalho e Emprego, que fala sobre o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Qual é esse gatilho? Ele diz o seguinte, que na ausência de limites de tolerância na norma regulamentadora número 15, eu posso utilizar os limites de tolerância da CGH. E, acrescenta também, eu posso, inclusive, utilizar limites de tolerância de substâncias que estejam, por exemplo, previstas em convenções coletivas, desde que mais rigorosos do que aqueles da CGH ou da norma regulamentadora número 15. Nós já sabemos aqui que a maioria dos limites de tolerância da CGH eles são muito menores do que os limites de tolerância da norma regulamentadora número 15. E a maioria dos agentes químicos ali do anexo 11 da norma regulamentadora número 15, eles são muito maiores, né, do que os que estão lá na CGH. Tá? Eu creio que nessas situações aqui, como um perito ou como um engenheiro de segurança, né, se eu for, ou como um higienista ocupacional também, e como higienista ocupacional, principalmente quando nós elaboramos o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, nós identificamos, nós avaliamos uma substância química com base nos limites de tolerância da norma regulamentadora número 15 e com base nos limites de tolerância também da CGH, porque a CGH ela é mais preventiva, ela é mais rigorosa, então nós utilizamos esses parâmetros. Eu falei aqui na minha apresentação que algumas empresas ou alguns profissionais eles utilizam esses parâmetros aqui da CGH porque são mais rigorosos. Aquela história do cloreto de vinila, um limite de tolerância de 156 ppm contra 1 ppm para a CGH. Então, a empresa lá, se ela for séria, se tiver um profissional ali competente, ele vai observar esse limite de tolerância de 1 ppm para proteger aquele trabalhador, não o limite de tolerância de 156 ppm. Tá? Não é o nosso objeto aqui, mas para a caracterização da insalubridade, por exemplo, eu só vou poder considerar a insalubridade se a concentração para o cloreto de vinila for superior a 156 ppm. Né? Não para nós, mas até para nós. Deveria ser para nós também, e eu creio que nós... Porque para nós, né, se efetivamente existe dano ou risco à integridade física ou psíquica, casos de insuficiência de proteção, nós temos diversas hipóteses de análise de casos concretos, e o asbesto foi uma colega nossa de Santa Catarina que fez o desenvolvimento, que era algo bastante óbvio para a ciência, mas que no direito nós engatinhávamos ainda no que dizia respeito à exposição dos trabalhadores ao asbesto. Então, se nós temos provas científicas que o nosso regramento ele expõe 156 vezes o trabalhador acima do limite de tolerância, o que o regulamento, que é um ato administrativo, define, jamais vai ter para nós a aceitação em face de um sistema constitucional que nós temos. Nesse sentido. Por isso, nesse sentido, a possibilidade que se a administração ela não se desenvolve nesses temas de proteção à saúde do trabalhador, o judiciário, como em diversos outros temas, pode pressionar para que haja mudanças. Foi acho que quando a senhora que eu comentei no intervalo aqui também, que se for detectada uma situação dessa, porque qual que é o objetivo da aposentadoria especial desse benefício? É retirar o trabalhador de uma situação de risco antes que ele adoeça. A princípio, esse é o objetivo. É diferente lá do adicional de insalubridade também. Tá? Então, quer dizer, mas e se ele adoeceu porque o regulamento ele tem lá um parâmetro que é totalmente defasado, como nós temos aqui, como é o caso aqui da maioria das substâncias químicas? Tá? Então, se o trabalhador adoeceu, que a justiça então condene o Estado também pelo adoecimento daquele cidadão, daquele trabalhador, pela omissão do Estado, e nós nem falamos aqui das convenções coletivas, das convenções da OIT também,
porque as convenções da OIT obrigam o Estado, e nós somos signatários da maioria das convenções também da OIT, de que o Estado também ele atualize essas informações. Nós temos parâmetros, nós temos estudos técnicos e científicos, comprovações científicas, trabalhos científicos, mostrando os riscos aqui dessas substâncias químicas, e a exposição do trabalhador brasileiro, o trabalhador brasileiro está totalmente exposto e à mercê, de repente, da vontade do Estado em atualizar essas informações. Eu volto a repetir, é isso que fala esse artigo da revista aqui que eu citei para vocês aqui. Eles brigam, já estão mais de 15 anos a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais lutando para a atualização desses parâmetros. Isso não existe. Se houvesse, por exemplo, na norma regulamentadora número 15, o mesmo gatilho que há na norma regulamentadora número 9, de atualização, essa atualização tinha que ser automática, tinha que ter um gatilho na legislação para, olha, então, principalmente com base na CGH, que é o principal órgão de pesquisa científica, de repente tem um gatilho sempre que houver uma alteração de limites de tolerância. Então, a nossa legislação, ela automaticamente ela acompanha também essa atualização, protegendo dessa forma o nosso trabalhador. Hoje nós não temos isso, então eu creio que seria um papel também da Justiça pressionar o Estado para que, dessa forma, ele atualize essas informações. Bom, colegas, eu passando o meu cargo de presidente para imperador da mesa, então vou cessar as perguntas, o presidente tem que ser democrático, o imperador não, tá? E vou de imediato agradecer ao desembargador Favretto a oportunidade, a honra de presidir a mesa e devolver a palavra a ele para que procedam os encaminhamentos finais do nosso encontro. Olha que eu tive poucas vezes a palavra, não está vendo? Bom, eu acho que pena que a gente está deixando a hora do debate tem ficado para esse final, né, que estamos cansados e tem o limite de viagem. Eu viajo só amanhã, não tem problema nenhum, né, podemos, mas eu sei que os colegas têm que viajar. Mas só quero fazer algumas considerações. Primeiro, agradecer aqui as observações do William, que essa questão do formato, fiquem bem à vontade para ainda sugerir, né, se não dá tempo para esse módulo, né, para os próximos, porque eu pretendo fazer uns registros, estou aprendendo com isso também, recebi meio que um pacote, já tinha as datas, já tinha umas coisas, a Cris não é meio imperadora também, não tem os poderes, assim, então tem o reitor também da imagem, então a gente fica meio... Não, mas a equipe colabora muito e eu quero dizer o seguinte, se tem algum mérito, alguma coisa que procurou, porque é difícil conciliar um monte de temas, né, com debates, eu acho que ainda falta mais, eu refazeria hoje com um pouco menos de painéis e mais tempo para o nosso debate. Eu acho que faltou um pouco. Essa questão dos grupos, acho que é uma coisa muito importante, não só porque é exigido também isso, mas acho que isso faz, mas acho que faltou um pouco disso. Mas, com o volume de palestras que a gente colocou, não sobra tempo mesmo, né? Tem os atrasos normais. Mas eu quero registrar, porque alguns me conhecem um pouco mais, os méritos nas escolhas de alguns palestrantes, os colegas que estão colaborando, poucos foram meus. Eu, silenciosamente, ouço alguns que eu tenho mais intimidade, amizade, para poder fazer isso. Então, fiquem bem à vontade, se apresentem para falar, para sugerir, porque vocês que conhecem mais. Eu ingressei, não passei pela carreira, né, vamos dizer assim, regular, mas a minha experiência vem de um pouco de outra área. Então, teve muitas contribuições variadas de nomes, de temas, de enfoque nesse sentido. Eu acho que ainda temos que evoluir um pouco nessa questão de um pouco mais de espaço para debate, mas eu acho que assim já, não sei em relação aos outros, eu não participei, foi produtivo. Algumas limitações, né, efetivamente, porque também não dá para ficar muitos dias, né, então, na verdade, é normal nesse sentido. Sobre as conclusões, a gente vai ter mais um encontro, óbvio, mas quero aproveitar para registrar. Pretendemos, eu sei que é papel fazer um relatório, eu ainda nem me preocupei tanto com isso, mas levar para quem algumas coisas que têm interferência em gestão, em movimentação, ou seja, a presidência, a COGEF está aqui, eu agradeço a presença do João Batista, que é muito meu amigo e uma das pessoas que tem um grande conhecimento e sensibilidade no tema previdenciário, que acompanhou um pouco aqui, né?
Ele, em vez de esperar no aeroporto, esperou aqui, né, João Batista? Foi uma deferência, né, acredito, a todos nós. Então, levar a quem competir, né, claro que a gente sabe que essas movimentações sempre dependem, né, são complexas, mas pretendo fazer isso. Então, com isso, eu também assim, não pude falar muito, veja bem, quem me conhece sabe que eu falo bastante, né? Então, me contento, está sendo um exercício também, né, de ouvir. Tenho procurado permanecer em todo o tempo, com alguns afastamentos, mas eu quero, então, para encerrar agora esse segundo encontro, né, do nosso módulo, agradecer também a presença de vocês, a dedicação. Tenho visto que vocês, com exceções assim de algumas necessidades, de ausências, têm ficado muito presentes. Não que a presença física seja tudo, mas eu acho que isso demonstra o envolvimento e a preocupação. Não estamos apenas... Porque a gente também tem uma saturação de curso, né, de palestra. Né? Eu, pelo menos, tenho uma hora que parece que não sei, que não ouço mais nada, sabe? Meio cansa, dá sono, dá um monte de coisa. Né? Mas eu acho que a interação, a vontade, quem sabe, eu acho que os palestrantes, pelo menos eu tenho visto que foram todos com diferentes habilidades e conhecimentos ajudaram. Então, assim, a contribuição, a cooperação de vocês, quero agradecer a todos que colaboraram nessas indicações de presidir mesa. Nós aqui estamos num formato mais em casa, né? Facilitadores, relatores. Precisamos disso. E acho que é uma forma também que, às vezes, né, vamos descobrindo os talentos também aí, né, para os próximos contribuírem em exposições maiores. Então, eu agradeço a contribuição de todos que ajudaram. Aqui, em nome do professor Sandro, do doutor Carlos Loyola, que representam todos os palestrantes aqui, conseguimos conciliar aqui a presença deles aqui em Curitiba, ficou um pouco mais fácil, mais barato também para nós, né? Já que os honorários são baixíssimos, né? Mas eu vi que a parte de engenharia fez um lobby bom, né, para aumentar as perícias. O doutor Loyola não conseguiu, né, fazer essa, né, vingar ainda, né, essa demanda. Mas fazendo essa descontração, eu encerro, lembrando, nós temos mais um encontro em Floripa, né, 19 e 20 de novembro, né? Então, eu tentei na organização também colocar algumas... Esse encontro teve um pouco de foco mesmo aqui na questão da incapacidade das perícias, mas nem tudo a gente conseguiu conciliar, né? Eu queria ter conciliado, por exemplo, a questão do processo civil só num evento, mas aí tem problema de agenda com os palestrantes. Mas também eu acho que essa alternância também é bom para não cansar. Então, às vezes a gente pensa uma coisa, às vezes a vida se encarrega um pouco diferente. Então, por mim, dou encerrada, espero encontrá-los em Floripa, parece que vai estar uma praia nos esperando lá, né? Podemos fazer os grupos de trabalho lá em Jurerê, não precisa ser, né? Podemos ser um pouco mais leves, né? Vai depender dos anfitriões lá, né? Não, mas aí vamos seduzi-la também para esse sol, né? Nós aqui em Porto Alegre já estamos meio cansados de chuva agora, né? Mas bom retorno a todos, os que ficam aqui, obrigado pela acolhida, os de Curitiba, e uma boa final de tarde, boa noite, bom retorno e até uma próxima. Obrigado.